Lucas teve um momento esquisito no escritório, às 6h47 da manhã, quando percebeu que a empresa dele estava fazendo exatamente o oposto do que ele tinha começado para fazer. A agenda estava cheia, as vendas estavam subindo, os clientes estavam felizes. E mesmo assim, o Lucas encarava o saldo do banco com aquele mesmo pavor de sempre, como se a empresa fosse um animal faminto, que devorava tudo o que ele colocava ali. E ainda pedia mais. Se isso parece a sua vida, você não está quebrado. Seu negócio não está amaldiçoado. Sua matemática não é o problema. A sua ordem é o problema. Isso é Profit First, do Mike Michalowicz, e é um sistema brutalmente simples que vira o jogo de como o dinheiro se move dentro do seu negócio. Para que lucro deixe de ser acidente, você vai aprender a montar um punhado de contas, de dividir o caixa num ritmo fixo, encolher despesas sem sufocar o crescimento, e, finalmente, parar de viver de depósito em depósito. Isso cobre cada capítulo principal, então, no fim, você vai ter a visão completa. Agora, aqui vai a verdade desconfortável que dá o chute inicial no livro. A maioria das empresas faz contabilidade como se fosse um placar. Olha para trás e diz: vendemos isso, gastamos aquilo, e o que sobrou é lucro. O problema é que lucro quase nunca é o que sobra. As despesas crescem para consumir o que estiver disponível. O Lucas não precisava de palestra para entender isso. Ele viveu isso. Entrava um mês grande e, de repente, apareciam melhorias necessárias. Uma assinatura nova de software, um notebook melhor, um escritório mais arrumado. E tudo isso ia silenciosamente, comendo o futuro. Rami pensa como se você estivesse enchendo um balde com uma rachadura fininha. Você pode despejar mais rápido. Pode despejar mais. Pode comemorar que o fluxo está forte. Mas a rachadura não liga para sua esperança. O balde ainda termina vazio. Profit First começa dizendo algo que parece simples demais e força o negócio a aprender a operar com o que fica. E se isso parece assustador, ótimo. Esse medo é o sinal de que o sistema é real. Porque o jeito normal deixa sua empresa se comportar como um adolescente com seu cartão de crédito. Vai passando até o limite e gritar: Profit First, tira o cartão da mão. O capítulo 1 é todo sobre dar nome ao monstro. Seu negócio vira um monstro que come caixa quando cada novo real é tratado como permissão para gastar. O monstro não é malvado. Não está tentando te ferir. Ele só faz o que humanos fazem quando acham que tem recurso sobrando. O Lucas teve um mês em que 2 faturas grandes caíram uma atrás da outra. Ele sentiu um alívio imediato. Chegou até a falar pro amigo: agora a gente está respirando. Aí ele fez o que quase todo mundo faz. Começou a pagar tudo o que vinha evitando. Colocou algumas contas em dia. Pagou um prestador antes do prazo. Melhorou uma ferramenta que ele queria fazia meses. Disse para si mesmo que era tudo responsável. 2 semanas depois, um pagamento de imposto que ele tinha esquecido caiu. E a conta despencou tanto que ele sentiu no peito: esse é o monstro. É o ciclo de alívio, gasto, surpresa e pânico. E a primeira grande mensagem do livro é que esse monstro não é domado com motivação. Ele é domado com um recipiente. Porque comportamento segue limite. E se você já tentou comer melhor, você já entende isso. Se na bancada da cozinha tem um saco gigante de doce bem na sua frente, ele te puxa como gravidade. Se não tem doce em casa, você come o que está disponível. Você não vira outra pessoa. Você só passa a viver dentro de um ambiente diferente. Profit First é um ambiente. O capítulo 2 explica como funciona, e começa com a virada mais simples que existe. Em vez de vendas menos despesas igual lucro, o sistema vira vendas menos lucro igual despesas. Os mesmos números, uma ordem diferente, e ordem muda comportamento. É aqui que o livro apresenta a ideia de várias contas bancárias, cada uma com uma única função, para dinheiro nenhum virar uma bola confusa. Você cria uma conta de receita que funciona como um tanque de espera. O dinheiro entra lá primeiro. Aí, em dias específicos de alocação, você distribui esse dinheiro em 4 outras contas principais: lucro, pro labore do dono, impostos, despesas operacionais. A conta de lucro é lucro de verdade, não um sentimento. É dinheiro que você separa de propósito e você não usa para pagar conta. Pro labore do dono é como você paga o dono por ser o dono. Não é sobra. Não é o que der depois que eu sobreviver. É uma recompensa planejada por conduzir a máquina.
Impostos é a conta que impede a época de imposto de virar filme de terror. Despesas operacionais é o que você usa para rodar o negócio. E é essa conta que força o negócio a ficar eficiente. Agora presta atenção nisso, porque conecta tudo o que a gente viu até aqui. O objetivo não é criar mais complexidade. O objetivo é criar clareza. O Lucas olhava um saldo grande no banco e achava que aquilo significava alguma coisa. Via um número grande e relaxava. Via um número pequeno e entrava em pânico. Só que esse número mentia, porque ali tinha dinheiro que não era dele, dinheiro que era do imposto, dinheiro que deveria ser lucro e dinheiro que o negócio precisava para sobreviver. Era um pote só com 5 ingredientes misturados. Então ele fez o setup, abriu as contas, deu nome para elas. Bem no começo ele se sentiu meio bobo. Aí aconteceu algo surpreendente no terceiro dia. Ele recebeu um pagamento, olhou o saldo da receita e sentiu aquela vontade antiga de gastar. Mas ele parou, porque aquele dinheiro ainda não era dele. Ainda não tinha sido alocado, ainda não tinha dono, ainda não tinha função. E isso mudou tudo. É como dar para cada real um assento num ônibus. Quando você para de deixar todo mundo sentar onde quiser, o caos desaparece. O capítulo 3 se chama A Verdade Nua, e é onde o livro te obriga a encarar seus números reais, não os números confortáveis que você queria que fossem verdade. É aqui que a receita real importa. O livro te empurra para olhar o dinheiro que realmente alimenta seu negócio, não a receita de manchete que faz você se sentir bem. Porque se você vende por um valor, resta mais um pedaço grande desse valor sai na hora para material ou subcontratado. Esse dinheiro nunca foi seu para alocar. Nunca esteve disponível de verdade. Receita real é o dinheiro que está, de fato, em jogo para tocar a empresa, pagar o dono e construir lucro. E o mais doido é que muita gente dona de negócio não sabe a própria receita real. Sabe as vendas, sabe o estresse, sabe o esforço, mas não sabe o número que é combustível de verdade. O Lucas achava que a empresa estava indo bem, porque a linha de vendas estava bonita. Aí ele fez o cálculo de receita real e percebeu que o dinheiro realmente utilizável era menor do que ele imaginava. Não um pouco, menor o suficiente para obrigar o plano inteiro a mudar. E aí o livro dá outro soco. Se o número real é menor, isso não significa que você está condenado. Ali significa que você precisa operar como uma pessoa mais inteligente. Pensa como arrumar mala para uma viagem. Se você acha que tem uma mala enorme, você leva 10 coisas extras. Se percebe que só tem bagagem de mão, de repente você vira um gênio, escolhendo só o que importa. Restrição cria inteligência. É exatamente isso que Profit First faz de propósito. O capítulo 4 é: escolha sua própria aventura, e é onde o sistema para de ser teoria e vira um plano de implementação pessoal. Porque se você escolher percentuais aleatórios, ou você mata um negócio de fome, ou você mantém um monstro vivo. O livro explica que você começa com seus percentuais atuais de alocação, que é basicamente a verdade de como o dinheiro já está sendo usado, você admitindo ou não. Depois você define seus percentuais-alvo, que é para onde você quer ir. Se você não salta para o alvo da noite para o dia, você anda em direção a ele, de propósito, em etapas. É aqui que muita gente erra, então fica comigo, porque a próxima ideia muda o jogo. Você não está tentando ser perfeito, você está tentando construir um hábito. Se você tentar separar um percentual enorme de lucro logo de cara, você provavelmente vai falhar e vai concluir que o sistema não funciona. Profit First é mais como treinar para uma maratona. Você não corre a distância inteira no primeiro dia. Você constrói músculo. O Lucas começou pequeno de propósito. Ele escolheu percentuais que pareciam fáceis demais. Ele queria provar para o cérebro dele que o hábito era real. Ele queria criar uma vitória. E aí, a cada trimestre, ele ajustava um pouquinho na direção dos alvos. Esse microajuste, repetido, é como empresas viram lucrativas sem precisar de um mês milagroso. É como girar o volante 1 centímetro. Você não sente na hora, mas depois de quilômetros, você chega num lugar completamente diferente. O capítulo 5 é dia 1, trimestre 1, ano 1 e para sempre. E é onde o livro instala o ritmo. Profit First não é algo que você guarda na cabeça. É algo que você faz num calendário. O dinheiro entra na conta de receita. Aí, nos dias de alocação, você distribui conforme seus percentuais-alvo.
O calendário importa porque ele transforma a gestão de caixa em rotina, e não em evento emocional. Você não aloca quando dá vontade, você aloca quando o calendário manda. E esse é um dos grandes motivos pelos quais o sistema funciona pra gente de verdade. A maioria das pessoas não é inconsistente porque é preguiçosa. A maioria é inconsistente porque tá cansada, tá ocupada, tá reagindo. Então o livro torna o processo automático pela repetição. O Lucas escolheu 2 dias por mês para alocar e tratou esses dias como uma reunião com o futuro. Colocou o lembrete no celular, fez café, sentou por 20 minutos, moveu o dinheiro. Na primeira vez ele sentiu a dor. Despesas operacionais ficou menor do que ele queria. Meio lucro ficou menor do que ele esperava. Impostos ficou irritantemente real. Mas ele também sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Ele sentiu controle, porque agora a empresa falava claro. Agora, talvez você esteja pensando, e quando não tem dinheiro suficiente em despesas operacionais para pagar as contas? Essa pergunta é a porta de entrada para o método inteiro. Se não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, o negócio está te dizendo a verdade. Está dizendo que as despesas precisam mudar, antes que o banco te obrigue de qualquer jeito. Profit First força isso cedo, com calma e com intenção. Ele te dá um tubo menor de pasta de dente de propósito, para você parar de desperdiçar na espremida. O capítulo 6 é Destruindo Dívidas, e é aqui que muita gente sente alívio de verdade. Porque dívida não é só um número. Que dívida é um ruído constante no seu cérebro. É a sensação de que tem algo sempre te perseguindo. A abordagem do livro é prática. Você mantém a estrutura do Profit First e usa um plano deliberado para atacar dívidas sem quebrar o hábito. Você não joga cada centavo solto na dívida num sprint desesperado. E depois desaba. Você usa o ritmo. Você aloca. Você opera. Você separa um valor consistente para destruição de dívida e paga de um jeito que cria impulso. O Lucas tinha 2 dívidas que mais incomodavam. Uma era uma linha de crédito com juros altos que ele vinha usando temporariamente há anos. A outra era um financiamento pequeno de equipamento que irritava ele toda vez que via a parcela. Ele decidiu começar pela que traria mais alívio emocional quando sumisse. Ele queria uma vitória rápida. Ele queria a recompensa para o cérebro. Ele não fez isso com energia de herói dramático. Ele fez com um sistema constante. Chegou o dia de alocação. Ele moveu o dinheiro, pagou o alvo de dívida, voltou ao trabalho. Mês após mês, o saldo caiu. E outra coisa aconteceu que ele não esperava. Ele começou a negociar despesas com mais confiança. Porque quando seu lucro está protegido e seu imposto está protegido, você para de sentir que cada decisão é vida ou morte. Você para de escolher no pânico. Dívida encolhe mais rápido quando o negócio para de sangrar. O capítulo 7 é Dinheiro Encontrado, e é um dos capítulos mais motivadores do livro inteiro, porque te ensina a criar lucro sem precisar explodir vendas. Dinheiro encontrado não é mágica. É dinheiro que você para de perder. São assinaturas que você esqueceu. Softwares que você quase nunca usa. E serviços que você paga porque tem que ter. Vazamentos pequenos que viram enchente ao longo de um ano. O Lucas fez uma auditoria brutal, sem vergonha, com curiosidade. Ele imprimiu os últimos 3 meses de despesas e circulou tudo o que não gerava valor de forma óbvia. Encontrou uma ferramenta que pagava e não abria fazia meses. Encontrou uma taxa recorrente que deixava ele irritado, porque nem lembrava por que começou. Encontrou um acordo com um prestador que, aos poucos, tinha crescido além do necessário. Ele cancelou, renegociou, simplificou. E aqui vai a parte que ninguém fala. Quando você corta despesas ainda em modo pânico, parece castigo. Quando você corta despesas dentro de um sistema Profit First, parece poder. Porque você não está cortando para sobreviver, você está cortando para construir lucro. Não é como podar uma planta para ela crescer mais forte. O corte não é crueldade, o corte é direção. O capítulo 8 é Mantendo o Ritmo, e é onde o livro encara a realidade. Todo o sistema parece lindo, até a vida bater. Um cliente grande atrasa pagamento. Uma despesa surpresa aparece. Uma temporada fraca chega. E o hábito antigo volta. Pegar emprestado do imposto, pegar do lucro, pegar do futuro. Esse capítulo é praticamente um guia para você continuar no método quando suas emoções tentarem te puxar para fora. Ele reforça a importância de regras.
Não regras motivacionais. Regras operacionais. Lucro é protegido. Impostos são protegidos. Pagamento do dono é respeitado. Despesas operacionais são o que são. E o negócio precisa se adaptar. O Lucas teve um mês em que um cliente pagou tarde e a conta de despesas operacionais ficou apertada. Ele sentiu aquela coceira antiga de pegar só um pouquinho da conta de impostos e repor depois. Ele quase fez. Aí ele parou e fez diferente. Ligou para 2 fornecedores e pediu novos prazos. Adiou uma compra que não era urgente. Empurrou um projeto interno para uma semana depois. Ajustou. A empresa sobreviveu sem roubar do futuro. Esse momento valeu mais do que qualquer mês bom, porque provou que o hábito era real sob pressão. E aqui é onde muita gente fica presa para sempre. Porque percebe que o sistema não é sobre ficar rico, é sobre ficar estável. O capítulo 9 é Técnicas Avançadas, do Profit First, e é onde o livro te dá ferramentas para a realidade bagunçada. Porque nem todo negócio é simples. Alguns têm estoque, alguns têm renda irregular, alguns têm sazonalidade, alguns têm custos grandes trimestrais, alguns têm folha que oscila. As técnicas avançadas servem para adicionar contas ou estruturas, sem quebrar o coração do método. É aqui que você pode criar uma conta de estoque, se precisa comprar material. É aqui que você pode criar uma conta cofre para guardar distribuições de lucro com segurança. Mas é aqui que você pode criar uma conta gotejamento para contas grandes que vêm chegando, para elas não darem susto nas despesas operacionais. Pensa como colocar prateleiras numa garagem. O objetivo não é ter mais prateleiras. O objetivo é parar de tropeçar em tudo que está no chão. O Lucas usou uma técnica avançada para algo que vinha arruinando ele em silêncio, mesmo acontecendo todo ano. Então ele criou uma conta pequena só para essa conta. Em cada dia de alocação, ele alimentava um pouco. Quando o boleto chegou, foi chato. Chato é o sonho, porque chato significa que você não está vivendo de susto financeiro. O capítulo 10 é Vivendo Profit First, e é onde o sistema deixa de ser um método de negócios e vira um estilo de vida para o dono. Porque quando o lucro é real e previsível, você começa a decidir diferente. Se você para de perseguir receita por ego, você começa a perseguir saúde, você começa a fazer perguntas melhores. Quais clientes são realmente lucrativos? Quais projetos drenam energia e caixa? E quais só criam ocupação? Lucas percebeu algo que mudou como ele tocava na empresa. Ele dizia sim para quase tudo porque tinha medo. Medo de que, se dissesse não, o dinheiro ia parar. Quando Profit First deu ritmos estáveis, ele começou a escolher. Ele parou de aceitar trabalho que parecia impressionante, mas pagava devagar e exigia revisão sem fim. Ele puxou para o lado de trabalhos que pagavam em dia e tinham escopo claro e eram maiores em lucro. Isso é viver Profit First. Você para de ser bombeiro. Você vira dono. O capítulo 11 é onde tudo desmorona e é basicamente uma lista das armadilhas que destroem pessoas mesmo quando elas amam a ideia. Se de uma armadilha é tratar Profit First como setup único e não como hábito contínuo. Outra é ignorar a realidade e escolher percentuais de fantasia. Outra é misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, o que cria confusão e culpa. Esse capítulo também fala da tentação de invadir contas. O dinheiro do imposto parece que está parado. O dinheiro do lucro parece que não está fazendo nada. E é exatamente por isso que funciona. Porque o trabalho do dinheiro não é te entreter. O trabalho dele é te proteger. O Lucas teve um momento em que quis comprar um equipamento novo que com certeza se pagaria. Ele olhou a conta de lucro e pensou, só dessa vez. Aí ele fez uma pergunta melhor. Se o equipamento realmente vale a pena, o negócio consegue pagar por ele, com ou com um plano de reserva deliberado? Sem roubar o lucro? Se a resposta é não, ou nem o negócio ainda não está pronto, ele esperou, guardou. Comprou depois, sem pânico. Essa única decisão protegeu a mudança de identidade. Porque quando você quebra a regra, você ensina seu cérebro que regra é opcional. E regra opcional vira piada. Agora, a próxima ideia é a que amarra tudo. O capítulo 12 é Liberdade Financeira. Está a alguns cliques de distância e é a promessa final do sistema inteiro. O livro está dizendo que liberdade não é um resultado distante reservado para empresas gigantes.
Liberdade é criada pelo seu processo. Quando suas contas estão montadas, seus percentuais são realistas e suas alocações viram ritmo. A experiência de tocar um negócio muda inteira. Você para de adivinhar. Você para de torcer. Você para de esperar um mês grande e resolver tudo. Lucro vira hábito. Imposto vira previsível. Pagamento do dono vira constante. Despesas viram honestas. E você finalmente ganha o que a maioria dos empreendedores queria desde o começo. Você ganha a capacidade de respirar. Você ganha a capacidade de planejar. Você ganha a capacidade de dizer: esse negócio serve à minha vida, e não o contrário. A virada final do Lucas não foi um salto enorme de receita. Não foi um momento viral. Não foi sorte. Foi mais silencioso. Ele começou a confiar nos números. Ele começou a tratar lucro como inegociável. Ele começou a construir uma empresa que podia existir, sem devorar a paz dele. E se você quiser uma imagem para lembrar, lembra dessa. Profit First é como colocar sua empresa numa dieta que deixa ela mais saudável, não mais fraca. Não é fome, é porção intencional. É a diferença entre uma geladeira cheia de ingredientes aleatórios e um plano de refeições que finalmente faz sentido. Então aqui vão 4 coisas que você pode começar a fazer agora, com base no que a gente acabou de ver. Primeiro, abre as contas e dá nomes claros, mesmo que você comece pela versão mais simples. Você pode começar com receita, lucro, prolabore do dono, ou impostos e despesas operacionais. Se não der para abrir todas hoje, desenha no papel e decide a ordem em que você vai criar. O objetivo é parar de tratar um saldo só como se ele contasse a verdade. Porque não conta. A clareza vem da separação. Segundo, escolhe dias de alocação e protege como se importassem, porque importam. Escolhe um ritmo que combine com seu fluxo de caixa e mantém consistente. Quando você aloca com consistência, você para de decidir dinheiro com base no humor. Seu negócio fica mais calmo porque você para de improvisar toda semana. Até uma sessão curta de alocação, feita com fidelidade, constrói mais estabilidade do que uma sessão longa de planejamento que você nunca repete. Terceiro, começa com percentuais realistas que você consegue manter e melhora trimestre após trimestre. Não tenta vencer no primeiro dia. Ou tenta ficar no jogo. Seu primeiro alvo tem que ser um hábito que prova que dá para proteger lucro sem quebrar a empresa. Quando o hábito vira real, você aperta despesas e ajusta alocações. É assim que você constrói uma empresa lucrativa sem se destruir. Quarto, faz uma varredura de dinheiro encontrado ainda nesta semana e redireciona o que aparecer para lucro ou impostos. Cancela uma despesa que você não precisa. Negocia uma conta. Troca uma ferramenta. Paga por uma opção mais simples. Aí coloca esse dinheiro liberado num lugar intencional. Isso cria impulso imediato porque você vai sentir a diferença na hora. O ponto não é virar mão de vaca. O ponto é parar de pagar por coisas que não constroem um negócio melhor. Se você fizer essas 4 coisas, você vai sentir a virada rápido. Mas porque seu negócio vai parar de ser um mistério e vai virar um sistema. É isso. Espero que tenha sido útil e que tenha te dado algo de verdade para pensar. Valeu por assistir e tenha um ótimo dia.